Ah, Salve Maria. Eu já li a 47? Já mesmo. Já. Vamos para 48. Por que se divide o símbolo dos apóstolos em 12 artigos? Divide-se o símbolo dos apóstolos em 12 artigos para significar que ele encerra as mesmas verdades que os 12 santos apóstolos pregaram. 9. Os 12 artigos da fé. 49. Sobre que assunto versa principalmente a explicação do símbolo dos apóstolos? A explicação do símbolo dos apóstolos versa principalmente sobre 3 assuntos: Deus e suas criaturas. Primeiro artigo da fé. O Redentor. Segundo, sétimo artigo da fé. O Divino Espírito Santo. Oitavo artigo de fé. Quarto, a Santa Igreja e a comunhão dos santos. Nono artigo da fé. O perdão dos pecados. 10º artigo da fé. Sexto, os novíssimos. No 11º e 12º artigo de fé. Sétimo, a esperança. Acrescenta-se a doutrina da esperança, por se mencionarem no fim do credo os bens que esperamos de Deus. Um romano. Deus e suas criaturas. Primeiro, a existência de Deus. 50. Por onde conhecemos que existe um ser supremo? Conhecemos que existe um ser supremo pela existência das criaturas, pela ordem que há no universo e pela revelação divina. Primeiro, os astros celestes e a terra, com todas as criaturas que nela existem, não podem ter nascido por si só, assim como pelos rastros que encontramos na areia, calculamos que alguém deve ter passado por ali. Do mesmo modo, concluímos das obras de Deus para a existência dele. Tampouco como uma vela se acende sozinha, tampouco a luz do sol e das estrelas veio por si. Um globo não se faz sozinho, muito menos os poderosos globos siderais. Tem razão essa Santa Escritura quando diz: os céus narram a glória de Deus. Segundo, também a admirável ordem existente no universo permite concluir para um organizador de excelente inteligência, por menor que seja uma casa, sempre exige um construtor, um relojoeiro, um relojeiro. É a construção arquitetônica gigantesca do universo havia de existir por si? As estrelas descrevem tão pouco as rotas sozinhas, como um navio não faz sozinho um círculo pelo mundo para terminar no porto de partida. E ainda a disposição maravilhosa e artística da vista, do ouvido, do coração, etc., obrigam-nos
a reconhecer a existência de um Deus infinitamente sábio e poderoso. Da mesma forma como uma máquina engenhosa dá provas da existência de um engenheiro genial que a construiu. Terceiro, a par da criação está a Santa Escritura, a anunciar a existência de Deus, porquanto a Santa Escritura manifesta a revelação de Deus. 51. Quais são os que afirmam que não há Deus? Dos insensatos que não há Deus, chamam-se ateus. Quem dissesse que as casas, as cidades e coisas semelhantes surgiram sozinhas, seria tido por louco. Bem assim procedem os ateus. Eis porque reza a Santa Escritura. Diz o tolo em seu coração: não há Deus. Deus um dia chamará a contas os ateístas e os julgará pelas suas próprias palavras, mostrando-lhes que para eles não haverá Deus. Natureza divina. 52. Porque não somos capazes de explicar exatamente o que Deus é. Não somos capazes de explicar exatamente o que Deus é por sermos finitos e Ele infinito. O grande oceano não se pode esvaziar como uma pequena concha. Do mesmo modo, não é possível a nossa inteligência finita abranger o infinito. E mais fácil dizer o que Deus não é do que dizer o que Ele é. Quem quisesse explorar os arcanos de Deus, acontecer-lhe-ia com quem demoradamente fita o sol. O que apenas podemos explicar, muito deficientemente, o que Deus seja. 53. Que é Deus? Deus é o nosso Pai Celestial, que existe por si mesmo, infinitamente perfeito e soberano Senhor do céu e da terra. Primeiro, damos a Deus o título de Pai no Pai Nosso. Deus é nosso Pai. Porque a Ele devemos a vida e porque Ele vela por nós como um bom Pai. Chamamo-lo nosso Pai do céu, porque só no céu é visível. Terceiro, Deus é infinitamente perfeito. Ao invés dos deuses pagãos, que eram tidos por feios e viciosos, todas as perfeições das criaturas, como sejam vigor, bondade, sabedoria, beleza, etc., não passam de um tênue reflexo das infinita perfeição divina. Se Deus não possuísse essas perfeições no mais alto grau, não poderia dá-las a outrem.
Quarto, Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que é e é, eu sou o Eterno. 54. Por que não podemos ver a Deus nesta vida? Nesta vida não podemos ver a Deus porque é um espírito. Nesta vida temos como um véu ante os nossos olhos. Só no céu se vê a Deus face a face. Também as estrelas não se enxergam de dia, mas só de noite, se não houver nuvens no firmamento. Da mesma forma, não podemos ver a Deus senão quando terminar o dia que é nossa vida. Vê-lo-emos então, se tivermos morrido sem pecado mortal. Muitos, porém, serão primeiro purificados no purgatório. 55. Que é um espírito? Um espírito é um ser incorpóreo e imperecível, dotado de inteligência e livre-arbítrio. Além de Deus, são ainda espíritos os anjos e a alma humana. Apesar de espírito, Deus, contudo, tem adotado várias formas aparentes. Por exemplo, a de pomba no batismo de Jesus, a de línguas de fogo no dia de Pentecostes. Essas formas tão pouco são Deus, quão pouco as palavras que eu profira são os meus pensamentos. Pelo contrário, elas eram apenas destinadas a ilustrar alguma perfeição divina. 56. Há um Deus ou mais deuses? Há um só Deus, o ser de todos o mais perfeito. Só pode ser um. Se houvesse outro igual ao lado deste, já não seria ele o mais perfeito. A organização do mundo permite concluir para um só organizador. Assim como numa nau só há um piloto, no corpo humano uma só alma. Assim no universo só há um Deus. Terceiro, os atributos de Deus. Considerada de diferentes pontos, uma paisagem apresenta diversos aspectos. Assim também Deus, julgado pelas suas obras. Os atributos de Deus propriamente não são senão a própria essência divina. Corretamente não se deveria, portanto, dizer Deus é eterno, onipotente, etc. Mas Deus é a eternidade, a onipotência, etc. Dos atributos divinos, uns se referem ao ser eterno, onipresente, imutável, outros ao conhecer, onisciente, sapientíssimo, os restantes ao querer de Deus. 57. Quais são os atributos de Deus? Deus tem os seguintes atributos. Primeiro, é eterno, que de Deus sempre existiu, existe e existirá. Com as palavras, eu sou aquele que é, dirigidas a Moisés, Deus deu a entender a sua eternidade.
O círculo, que não tem princípio nem fim, é símbolo da eternidade. Com ser redonda, a Santa Hóstia indica que nela está presente o Eterno. Deus, por ser eterno, é representado geralmente como um ancião de longas barbas. Poderia ser com igual direito representando moço. Os anjos e as almas humanas não são eternas, mas somente imperecíveis. Para Deus não há tempo, eis porque São Pedro diz: 1000 anos perante ele são como um dia. A eternidade é-nos incompreensível. A eternidade refere-se ao tempo, à onipotência, ao espaço. Segundo, Deus é onipresente e Deus está em todos os lugares. As palavras proferidas por Jacó depois do sonho com a escada do céu, realmente Deus está neste lugar e eu o não sabia. Podem ser aplicadas a todos os lugares. Representa-se simbolicamente a onipresença de Deus por um olho encerrado num triângulo, donde partem raios para todas as direções. Assim como o pensamento está no meu espírito, assim o mundo todo está em Deus. Quem na tentação se lembrar da onipresença de Deus, como fez José do Egito, toma horror ao pecado. Lembra-te, aonde quer que estiveres, que Deus está ao teu redor. Terceiro, Deus é imutável e Deus permanece constantemente igual. Dá-se com Deus o mesmo que com a verdade. Esta, por exemplo, 2 vezes 2 igual a 4, não se pode alterar. Da própria eternidade de Deus resulta que ele deve ser imutável. Pois uma coisa que muda torna-se diferente do que era. Deixa, portanto, de ser eterna. Por seguinte, Deus nada pode adquirir nem perder. Por mais que Deus ora castigue, ora premie, contudo não se altera tão pouco como o sol, cuja luz coada por vidro de diferentes cores toma cores diferentes. Deus, na criação do mundo, não mudou, porquanto apenas executava o que desde toda a eternidade resolvera. Tampouco mudou, operando a redenção, como também não muda o pensamento quando revestido de palavras. Quarto, Deus é onisciente e Deus sabe tudo, o passado, o presente, o futuro e mesmo os nossos pensamentos mais secretos.
Cristo previa a negação de São Pedro, igualmente a destruição de Jerusalém. Não raro dizia aos homens os pensamentos deles, de modo mais claro, porém, manifestar-se-á a onisciência de Deus no dia do juízo. Deus que nos deu a vista, haveria de não ver? Ele que nos deu o ouvido, não nos ouviria? Onde quer que eu esteja, o que quer que eu faça, sempre Deus me observa. Há uma vista a qual nada escapa, nem sequer o que se pratica na escuridão da noite. Sexto, Deus é sapientíssimo e Deus sabe dispor tudo de modo a conseguir o seu fim. Primeiro, o que Deus visa em tudo é a sua própria glorificação e bem de suas criaturas. Segundo, revela-se particularmente a sabedoria de Deus na criação e na vida dos santos, por exemplo, na de José do Egito. Deus sabe servir-se de coisas insignificantes para operar grandezas. Sabe até aproveitar-se do mal para o bem. Sexto, Deus é onipotente e pode fazer tudo o que quer. É na criação que se manifesta particularmente a onipotência de Deus, diz a Santa Escritura. O firmamento anuncia o poder de suas mãos. Os dias sucessivos da criação demonstram que se faz imediatamente o que Deus ordena se faça. Onipotente que pode Deus auxiliar-nos mesmo na maior das necessidades, pois pode operar um milagre. É o que se despreende da libertação de São Pedro do cárcere e dos 3 jovens da fornalha ardente. O que a nós, homens, parece impossível, é possível a Deus. Eis porque Jesus diz que perante Deus tudo é possível. Não há nada tão grande e difícil de que fosse incapaz do poder de Deus. Sétimo, Deus é sumamente bondoso e ama-nos mais do que um pai ama os filhos. Um pai estremece o filho, mas ainda vos ama, Pai do céu. O amor de Deus manifesta-se esplendorosamente no fato de ter Ele entregue por nós seu próprio Filho. Por isso diz Jesus: tanto amou Deus o mundo que entregou o seu próprio Filho unigênito. Segundo, patenteia-se também o amor de Deus aos muitos benefícios que Ele nos dispensa. O que somos e o que possuímos, tudo é dom de Deus, nosso Pai. Terceiro, a atitude do crucificado ilustra adoravelmente
o grande amor de Deus por nós. Santo Agostinho a comenta assim: ele traz a cabeça inclinada para nos beijar, estendidos os braços para nos abraçar, aberto o coração para nos amar. Por ser bondoso, Deus é também longânime e misericordioso. Oitavo, Deus é longânime e dá tempo, muito tempo, às vezes, para que o pecador se converta. Os homens soem vingar-se logo ao serem ofendidos. Deus não. Ele é como uma boa mãe que procura acalmar o filho renitente. A contemporâneos de Noé, Deus concedeu 120 anos à cidade do Nínive, 440 dias para se converterem. Já por nos ter temido, tem ele tanta paciência conosco. Ninguém joga logo fora o que comprou caro, mas procura antes remediar-lhe algum defeito. Nono, Deus é misericordioso e gosta de perdoar ao pecador o que se arrepende e que promete emendar seus pecados. Na parábola do filho pródigo e na indulgenciação do bom ladrão, Jesus Cristo demonstra a grande misericórdia divina. A igreja reza: ó Deus que costuma sempre ter compaixão e perdoar. Se Deus nos manda perdoar 7 vezes 70 vezes aos que nos ofendem, como não há de ser Ele muito mais indulgente? 10º, Deus é santíssimo e ama o bem e detesta o mal. Os pagãos julgavam que os seus deuses viciosos e protetores dos vícios. Não é assim o verdadeiro Deus. É isento de qualquer mácula. Por isso cantam-lhe os anjos no céu: Santo, Santo, Santo. Como não pode haver chama fria e luz escura, não pode haver pecado em Deus. Sê santo e puro e serás querido de Deus. Primeiro, Deus é sumamente justo e premia o bem e castiga o mal. Primeiro, no dilúvio, Deus castigou os homens pecadores e salvou a Noé. Castigou Sodoma, mas salvou a Ló. Segundo, Deus costuma punir os homens por onde eles pecaram. Dilo assim a Santa Escritura: naquilo em que alguém peca, nisso será punido. Absalão gabava-se de sua farta cabeleira. Foi exatamente por ela que pereceu, preso a uns galhos. Antíoco
mandou retalhar os corpos dos judeus, entre os quais os 2 irmãos Macabeus e da mãe destes, pois Antíoco morreu comido de vermes. O rico avarento pecara pela língua, dela é que ele foi sofrer mais no inferno. Terceiro, não é, todavia, neste mundo, a mente depois da morte. Não, volta. Neste mundo que se faz a perfeita retribuição, esta só se dá verdadeiramente depois da morte. Muitos que hoje são os primeiros estão os últimos. É o que se depreende da parábola do rico avarento. Quarto, por Deus ser sumamente justo, devemos temê-lo. Diz a Santa Escritura que o temor de Deus é o início da sabedoria. 12º, Deus é veraz e não revela senão a verdade. Deus não pode errar nem mentir. Há de se realizar, pois tudo